Ai, olha, essa semana aconteceu, final da semana passada, essa semana, um assunto muito triste e preocupante. Mas antes da gente conversar com o doutor Elton Fernandes, que é advogado, a gente vai lembrar esse caso que eu estou falando, o caso trágico da bancária, esposa e mãe de 2 filhos, Lilian Calisto, que faleceu na semana passada, vítima de possível erro médico, após um procedimento cirúrgico estético nos glúteos. Vamos acompanhar o que aconteceu, depois a gente vai conversar com o doutor Elton. A busca pela beleza e o corpo perfeito sempre exerceram fascínio na humanidade. A todo momento, a ciência e a estética apresentam pesquisas e lançam novos produtos, tratamentos e técnicas que têm o objetivo de corrigir algum problema físico, mas que também acabam sendo utilizados para melhorar a aparência. De acordo com as estatísticas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil lidera o ranking de cirurgia plástica entre os jovens, sendo que cerca de 90 mil brasileiros procuram algum tipo de procedimento cirúrgico, influenciados pela mídia. A pesquisa ainda revela que o Brasil superou os Estados Unidos, onde em 2017 foram realizadas 66 mil cirurgias estéticas, números bem abaixo das 90 mil cirurgias realizadas no Brasil. Mas o preço pago para se conquistar o tão sonhado corpo perfeito também aumenta e pode custar a própria vida. Na semana passada, mais um caso entrou para as estatísticas. Denis Furtado, o Dr. Bumbum, conhecido nas redes sociais como especialista em bioplastia, técnica de preenchimento para remodelar partes do corpo, realizou na noite do dia 14 de julho um procedimento na bancária Lilian Calisto, de 46 anos, que veio de Cuiabá para o Rio de Janeiro para fazer o preenchimento nos glúteos. A substância utilizada foi o polimetilmetacrilato, conhecida como PMMA. O material não é proibido, porém não é indicado para tratamentos estéticos. Após a aplicação da substância, realizada na cobertura do Dr. Bumbum, na Barra da Tijuca, a paciente Lilian passou mal e foi levada ao Hospital Barra D'Or pelo médico, a mãe do médico, Maria de Fátima, sua namorada, Renata Fernandes Cirne, e a técnica de enfermagem, Rosilane Silva. Lilian deu entrada no hospital às 10 da noite e morreu à 1 da manhã de domingo, dia 15 de julho. O médico, sua mãe, a namorada foram presos e estão sendo indiciados por associação criminosa e homicídio doloso, quando há intenção de matar. Fatalidade, negligência, imperícia. Casos como esse levantam novas discussões sobre como se prevenir contra erros médicos. E agora, no Mulheres, você vai ficar sabendo quais são os seus direitos e que providências devem ser tomadas para evitar novas tragédias. Fique atenta! É sobre isso que a gente vai conversar com o Dr. Elton Fernandes. Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-lo. Eu fico até constrangida. É difícil, porque né? A gente está falando de um óbito, né? Sim, é muito difícil e a gente não pode encarar isso como uma simples fatalidade. Isso é crime, o que aconteceu é crime, tem que ser punido com muito rigor, inclusive pela justiça. Isso não pode ser encarado como uma coisa assim, isso pode ocorrer. Acidente. Sim, um acidente, né? Evidentemente que todo procedimento existe algum risco, mas o que aconteceu ali claramente é criminoso e ele está preso e tem que ser punido pela justiça. Tá. Mas agora as providências vão ser tomadas pela família. Sim. Uma vez que foi uma tragédia, porque acabou com óbito. Sim, né? O que a família pode fazer, doutor Elton? Na verdade, é que tem duas vias, né? Uma é a criminal, que o Ministério Público é o titular da ação, já promoveu, ele está preso. E a segunda questão é reparadora, né? Isso. É a indenização que a família pode exigir, ok? Então, assim, a família agora ela pode entrar com uma ação judicial e ela vai exigir, então, danos morais. Ela vai exigir toda a reparação de gastos que a família teve. Se essa mulher deixou filhos, por exemplo, pode exigir, inclusive, pensão para os filhos. Há uma série de consequências que pode ser tomada. A grande questão é se ele tem bens
né, que possam ser eventualmente executados para que essa família receba essa indenização. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Mas sabe o que me chama a atenção? Que antes dessa fatalidade, muitos outros erros aconteceram. Sim. Então, assim, infelizmente, a gente precisa supor que outros médicos estão seguindo o mesmo caminho. Sim. O que a gente pode fazer para que esse tipo de fatalidade não volte a acontecer com os médicos que estão atuando? Eu acho que faz sentido a minha pergunta? Faz sentido. Eu acho que tem uma questão que a população tem que entender, assim, as estatísticas mostram que se o cirurgião tiver especialidade em cirurgia plástica, o índice de erro, a chance de errar é muito pequena. Tá. Para a pessoa ser cirurgião plástico de fato, ela ter a especialidade de cirurgia plástica, levam 11 anos de estudo. São 6 de medicina, são 3 de cirurgia geral, mais 2 em cirurgia plástica. Porque é sério, né? Sim, é muito sério e isso diminui a possibilidade de um erro muito grave. Quando a gente pega as estatísticas de quem erra, geralmente erros graves como esse são de pessoas que não são formadas em cirurgia plástica, como era o caso deste médico. Então a gente precisa apurar com quem a gente está se tratando. Isso é muito simples até. Veja, no próprio site do Conselho Regional de Medicina, a pessoa pode entrar e ver quais as especialidades que aquele médico tem cadastrada. Então, se entrasse, por exemplo, uma paciente visse esse médico, ela veria, ele não tem o cadastro em cirurgia plástica. Tá. Então, ela deve tomar um pouco mais de cuidado e entender por que ele não tem a formação, por que ele se intitula cirurgião plástico, mas ele não tem, sem ser um cirurgião plástico. Tá. Há um cuidado. Vamos para as perguntas do pessoal de casa. Primeira pergunta, Janaína. Quanto tempo eu tenho para processar o médico? Fiz uma cirurgia estética e o resultado ficou pior do que antes. Tenho vergonha do meu corpo e estou perdida. Há um prazo? Há um prazo. Toda ação judicial corresponde a um prazo, salvo raríssimas exceções. O prazo da Janaína é de 5 anos. Isso precisa ficar claro para ela. Do dia em que constatado o erro médico por ela, não do dia necessariamente da cirurgia, mas constatado o erro médico por ela, olha, tem a recuperação. Houve uma recuperação. Vai ficar bom daqui 60 dias, 90 dias, 6 meses, né? Constatou o erro médico, 5 anos. Tá. Tem uma exceção a essa regra muito importante, aquele caso em que a pessoa venha descobrir o erro muitos anos depois. Por exemplo, gás esquecido em paciente, dreno esquecido em paciente, por exemplo, que muitos anos depois a pessoa vai saber que aquilo estava gerando infecção e problemas. Aí o prazo começa do dia da descoberta deste problema. 5 anos a partir do dia da descoberta. Da descoberta. Tá. Próxima. E boa sorte, Janaína. Boa sorte. Fabiana, fiz uma cirurgia para a colocação de silicone nos seios, mas a consequência é que eu perdi as auréolas e a sensibilidade nas mamas. Estou sem autoestima e muito desiludida. Quais são os meus direitos? É muito natural isso que acontece com a Fabiana, desiludida, sem autoestima. E eu costumo dizer sempre o seguinte, a culpa nunca é da vítima. Boa. Nunca. Boa. Ok? Vamos deixar isso claro desde logo para alguém dizer, mas essas mulheres, tal. Não. Homem também faz cirurgia plástica. Mais de 25 mil homens em 2017 fizeram cirurgia, por exemplo, de redução do tamanho da mama. Esse é um dado da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá? No caso da Fabiana, por exemplo, veja só, ela tem então um dano estético, muito claro aqui, ela tem um dano moral, ok? E evidentemente ela vai ter um dano que a gente chama de material. Qual é o dano material dela? Ela vai ter eventualmente que gastar para, às vezes, refazer essa auréola dela, ok? De que forma? Às vezes com micropigmentação, existem técnicas. Esse médico, essa pessoa que fez isso com ela, vai ter que pagar este procedimento e, claro, qualquer correção que tiver que ser feita também tem que ser pago por ela. Então, a gente tem aqui dano moral, dano material e dano estético, que é muito importante para a Fabiana. Se por acaso a Fabiana tiver que fazer um tratamento psicológico... Também pode. Tá. Também pode. E é importante dizer o seguinte, a justiça não vai mandar ninguém refazer a cirurgia com o mesmo profissional, porque, claro, acabou a relação de confiança. Sim. Né? Eu não tenho condições de entregar mais o corpo desta pessoa para que um cirurgião como esse, que já errou e perdeu a confiança, toque novamente. Doutor Elton, então isso, ela pode recorrer a tudo isso como cidadã. E no Conselho Regional de Medicina, alguma coisa pode ser feita? Pode ser feita no Conselho Regional de Medicina, sim. Você pode denunciar esse profissional lá e o Conselho Regional de Medicina, ele vai apurar essa situação. Ele vai entender, esse profissional usou todos os meios de diagnóstico e recursos disponíveis para atingir o melhor resultado? A técnica que ele usou foi a correta? É cientificamente aceita?
pode ser denunciado também. O Conselho Regional de Medicina, CRM, é um órgão sério? É um órgão sério, é um órgão sério. As pessoas têm a ideia de o seguinte, é um clube de amigos, e não é verdade isso. Muitas das vezes eles vão punir, e mais do que isso. Às vezes eu já vejo inclusive que o CRM entrega um laudo médico para aquela paciente dizendo, houve um erro e o erro está aqui, constatado pelo nosso corpo técnico. Tá. Mais uma pergunta, Kleber. Minha filha morreu após ter o intestino perfurado numa cirurgia de lipoaspiração. Poxa, Kleber, meus sentimentos, viu? Ela tinha um filho pequeno de 3 anos. Como a justiça tem interpretado estes casos? Que direitos posso conseguir para ela na justiça? É uma tragédia. Sim, é uma tragédia. O que aconteceu aí, né? Eu sempre lembro do Mário Lago dizendo que o tempo não comprou passagem de volta. Perfeito. Né? A gente não consegue mais voltar no tempo. Agora o que a gente tem que fazer é, então, a justiça vai mensurar esse dano. Infelizmente, a gente está falando aqui de uma questão patrimonial muitas vezes. É dar a esta pessoa algum tipo de compensação para que ela possa, então, tentar absorver um pouquinho melhor este dano e seguir sua vida em diante. Algum senso de justiça, né? Algum senso de justiça. A criança, inclusive, ela vai ter direito à pensão, ok? A pensão mensal vitalícia que a criança pode ter direito até a primeira faculdade, por exemplo. Então, enquanto essa criança ficou sem mãe, a mãe trabalhava, a mãe tinha uma renda, essa criança vai ter que ser suprida, né, até lá. A criança tem direito à pensão mensal vitalícia. E detalhe, a justiça tem interpretado que não apenas a criança pode entrar com ação por dano moral, mas que a família toda sofre. Então, o marido, a mãe, o pai, os eventuais irmãos, muita gente pode fazer. Então, erro médico é coisa séria, é grave, e a gente tem que ter a dimensão disso, porque assim, muita gente pode acabar processando esse cirurgião, por exemplo, por ter cometido esse erro numa lipo. O andamento na justiça é muito lento, é muito moroso? Ainda é um pouco moroso, porque estes processos obrigatoriamente envolvem a necessidade de uma perícia técnica, ok? Então, a perícia técnica muitas vezes leva algum tempo para fazer, sobretudo quando a gente está falando de pessoas mais simples, que essa perícia será custeada pelo Estado. Então, isso acaba levando um pouco mais de tempo, mas não é mais como era antes. Hoje, por exemplo, nós temos visto um processo chegar ao final, muitas vezes, em 3 anos, numa média, a gente tem visto esses processos chegarem ao final. O que, embora ainda a gente fale 3 anos é muito tempo, e de fato ainda é, mas avançamos muito do que era. Não é um período assim a perder de vista, né? Porque antes a gente... de 10, 15 anos, como foi no passado. Exato. Mais uma pergunta do Jonas. Como saber se houve erro médico? Meu filho tem paralisia cerebral e suspeito que foi em razão da demora dos médicos para realizar o parto. Como funciona o processo? Veja, a primeira questão para saber se foi erro médico é pegar todo o prontuário que está lá no hospital. Então pega o prontuário da clínica, pega o prontuário do hospital, pega tudo que estiver à sua disposição, ok? Da época do parto. Da época do parto, por exemplo, não tem nenhum problema. Vai lá, o pré-natal dessa mulher, por exemplo, pode ser feito tudo para ela provar o seguinte, olha, meu pré-natal estava normal, né? Eu fiz tudo que tinha que fazer e foi no parto, mas pegar o prontuário é essencial. Com isso na mão, o que a gente sempre recomenda é consultar um profissional da área, quer dizer, um médico que tenha a formação muitas vezes até em perícia, para que ele possa olhar esse prontuário e dizer se este prontuário está de acordo com as regras técnicas. Cumpriu o protocolo, não cumpriu? E aí ele está perguntando como funciona um processo. Veja, você vai entrar com ação judicial, vai fazer todos os seus pedidos, juntar toda a documentação, o réu se defende e o juiz manda ter uma perícia, como a gente mencionou. Ok? Esse é o processo. Esse é o processo. Vai ter uma perícia no processo. Essa perícia, então, quem nomeia esse perito? É o juiz. É um profissional de confiança dele. E aí, esse profissional de confiança dele dá um parecer. É claro que cada uma das partes pode também rebater esse laudo pericial, mas é o médico de confiança do juiz quem vai fazer uma análise isenta do caso para subsidiar a decisão judicial que virá. Então a gente pressupõe que esse médico é um médico neutro. Sim, da confiança do juiz, né, neutro. Exatamente, tem que ser um profissional neutro. Olha, o assunto é trágico, eu comecei constrangida, não que tudo esteja solucionado, mas é muito bom saber que os processos estão sendo encaminhados e finalizados num tempo razoável. Sim, e as pessoas que não têm condições de pagar podem entrar com a ação, a justiça vai fazer perícia gratuita, inclusive. Não existe essa questão de quem é pobre não pode mais entrar com a ação. Defensoria Pública, a OAB está aí para isso, nomear advogado e entra com a ação judicial, se for o caso. Quem não tem condição pode procurar ajuda gratuita como?
OAB e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Okay? Como a gente fala para o Brasil todo, cada cidade tem... Cada estado tem uma defensoria, isso. Tá. Então, por exemplo, em São Paulo, fica aqui no centro de São Paulo, tem uma defensoria pública. Perfeito. Não tem dinheiro para pagar advogado, não tem nenhum problema, pode ir até essas pessoas e eles vão. Há um critério de não ter mesmo renda, mas é plenamente possível. Quem sofreu com isso não deve deixar de exercer um direito. Exatamente. Vou agradecer demais o doutor Elton Fernandes, que é advogado. O site dele é Elton, sem H, viu? eltonfernandes.com.br. Muito obrigada. O assunto é sempre espinhoso, mas você explica e mostra uma luz no fim do túnel pra gente. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada, Até viu? mais.